Hoje vamos embarcar em uma viagem profunda e reveladora pela história de Jonas, uma narrativa que atravessa os séculos, carregada de significado, lições e aplicações práticas para nossas vidas. Esta é uma história que nos ensina sobre obediência, arrependimento, misericórdia e a surpreendente graça de Deus. Jonas era um profeta chamado por Deus para cumprir uma missão muito específica e desafiadora: pregar o arrependimento à grande cidade de Nínive, conhecida por sua perversidade. Nínive era uma cidade temida, um centro do Império Assírio, famoso por sua crueldade e violência. Era, para Jonas, o último lugar onde ele gostaria de ir. Em vez de obedecer prontamente, Jonas tomou uma decisão diferente. Em um impulso de medo, orgulho ou talvez preconceito contra aquele povo estrangeiro, ele decidiu fugir na direção oposta, embarcando em um navio que ia para Tarsis. Jonas, como muitos de nós em momentos de medo ou insegurança, tentou escapar do chamado divino, achando que poderia se esconder de Deus. Mas não há lugar neste mundo onde possamos nos afastar da presença do Senhor. O salmista declara no Salmo 139, 7, 8: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A história começa a se desenrolar dramaticamente quando, enquanto estava no navio, uma tempestade violenta começa a ameaçar a embarcação. Os marinheiros, aterrorizados, começaram a clamar a seus deuses e a lançar a carga ao mar para aliviar o navio. Eles perceberam que aquela tempestade não era comum. Algo sobrenatural estava acontecendo. Para descobrir a causa, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Pressionado, ele confessou ser o motivo da calamidade. Disse que era hebreu e temia o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas sugeriu que fosse lançado ao mar para que o restante da tripulação fosse salvo. Relutantemente, os marinheiros clamaram ao Senhor. Eles pediram que não fossem culpados pela morte de Jonas, e então o jogaram nas águas agitadas. De imediato, a tempestade cessou, enchendo os marinheiros de temor ao verdadeiro Deus. E eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Nesse momento de desespero, Deus, em sua soberania e graça, preparou um grande peixe para engolir Jonas. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas esteve dentro do ventre do peixe, um lugar de trevas, isolamento e reflexão. Ali, ele fez uma oração sincera de arrependimento e entrega, reconhecendo sua dependência total de Deus. Em Jonas 2:2, ele clama: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Essa oração é uma confissão sincera e um louvor à misericórdia de Deus. Jonas reconhece que mesmo no fundo do mar, Deus está presente. Ele entende que sua vida pertence totalmente ao Senhor. Mesmo nas profundezas da desesperança, ele não estava abandonado. Deus ouviu o clamor de Jonas e, em sua compaixão, ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. Mais uma vez, Deus chama Jonas para a mesma missão: ir à grande cidade de Nínive e proclamar a mensagem de arrependimento. Desta vez, Jonas obedece sem hesitar. Ele percorre as ruas de Nínive proclamando: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Surpreendentemente, o povo de Nínive, desde o maior até o menor, acreditou na mensagem. Eles proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco como sinal de humilhação. O rei de Nínive, ao ouvir a mensagem, desceu do trono, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Em um decreto oficial, ordenou que todos, homens e animais, jejuassem e clamassem fortemente a Deus, abandonando seus maus caminhos e a violência.
A resposta de Deus a esse arrependimento foi extraordinária. Ele viu que eles se converteram de seus maus caminhos e decidiu não trazer sobre eles o mal que havia prometido. Deus é rico em misericórdia e amor, sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem. Como o apóstolo Pedro nos lembra em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. No entanto, Jonas não reagiu com alegria. Em vez de se regozijar pela salvação de milhares de vidas, ele ficou extremamente irritado. Jonas não compreendia por que Deus pouparia uma cidade tão pecadora. Em Jonas 4:2, ele revela sua frustração. "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Jonás se afastou da cidade e se sentou ao oriente dela, esperando para ver o que aconteceria. Talvez ainda esperasse que Deus mudasse de ideia e destruísse a cidade. Deus, em sua infinita paciência, fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra. Jonas ficou muito feliz com a planta, mais do que com a salvação de Nínive. Mas ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou um verme para atacar a planta, fazendo-a secar. Depois, Deus mandou um vento quente e um sol escaldante, deixando Jonas desfalecido de tanto calor. Desesperado, Jonas pediu a morte. Então Deus ensina a Jonas uma lição poderosa. Se Jonas podia ter compaixão de uma planta pela qual não trabalhou, quanto mais Deus não teria compaixão de Nínive, uma cidade com mais de 120.000 pessoas. Pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. A história de Jonas não termina com uma resposta dele. Termina com uma pergunta de Deus, nos convidando a refletir sobre a profundidade da sua misericórdia. Assim como Jonas, muitas vezes somos chamados a missões que não compreendemos totalmente. E às vezes, em vez de obedecer de imediato, tentamos fugir, tomar atalhos, evitar o desconforto. Mas Deus é persistente, cheio de graça e disposto a nos dar novas oportunidades. Talvez você esteja vivendo um momento de fuga, tentando se distanciar do que Deus tem para você. Ou talvez esteja no ventre de um grande peixe, em um período de reflexão, solidão e arrependimento. Saiba que Deus ouve nossas orações sinceras e está sempre disposto a nos restaurar. A história de Jonas também é um lembrete de que não devemos subestimar o poder da pregação e da obediência. Uma mensagem simples, mas cheia de verdade e autoridade, foi capaz de transformar toda uma cidade. E, finalmente, aprendemos sobre a natureza compassiva de Deus. Ele é paciente, misericordioso e deseja a salvação de todos, não apenas daqueles que achamos que merecem. Deus é o Criador de todos e seu amor se estende sobre toda a sua criação. Que possamos refletir sobre esta história e perguntar: estamos dispostos a obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando é desconfortável? Estamos dispostos a ter compaixão, assim como Ele tem compaixão de nós? Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e ajude a espalhar a palavra de Deus. Inscreva-se no canal Conhecimentos com Sabedoria para mais reflexões que fortalecem a fé e iluminam o caminho. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e que você esteja sempre sensível à voz do Senhor.